Todos os anos, centenas de trabalhadores são afastados das suas funções após sofrerem algum tipo de acidente de trabalho. Quando estes casos acontecem, o Sereste, o Centro de Referência na Saúde do Trabalhador para Passos e mais 17 cidades da região, entra em ação. Todo acidente que acontece na indústria moveleira, nas grandes indústrias que nós temos aqui na nossa região, passa pela atenção primária. Logo na triagem da atenção primária, o CEST vai com a sua investigação, seu auxílio, para saber qual é o motivo desse acidente, qual foi a repercussão desse acidente, se o maquinário está errado ou se foi o trabalhador que está fora das normas, das normatização, sem as NBRs. E o Sereste apoia todas dessas formas. Hoje aqui no Sereste nós temos a equipe de fonoaudiólogo, nós temos a fisioterapeuta, nós temos também a psicóloga, tudo isso é um apoiador referencial do Sereste mesmo. Em algumas atividades na região, os acidentes e problemas de saúde do trabalhador são recorrentes, principalmente nas empresas informais. Infelizmente, nós temos trabalhos formais e informais, e um grande índice de acidente de trabalho nessas indústrias informais. Corte, perfuros de membros superiores, inferiores. Na nossa região nós temos um grande problema aqui de silicose também, que é por causa da poeira, nas regiões de Ventania, Alpinópolis, conhecida cidade, Guapé também tem esse problema também. Então, infelizmente, nós temos muita notificação nesse problema de acidente de trabalho. Uma das áreas que mais gera acidentes de trabalho é a construção civil. Para diminuir estes índices, as empresas são obrigadas a fornecer equipamentos de segurança para todos os funcionários. Aqui, Marcelo, temos alguns equipamentos que são obrigatórios na construção civil, que são os básicos de uso obrigatório. Capacete de segurança, cinto de segurança, trabalho em altura, superior a 2 metros de altura, luvas de raspa ou de vaqueta, que é utilizado também, o protetor de ruído também, para áreas que trabalham com ruído, o respirador também, PFF1 ou PFF2 também, as luvas, para trabalho com massa, de cimento, essas coisas, e também fita zebrada, óculos também de segurança de uso obrigatório e a botina, além do uniforme também que é obrigado a fornecer para todos os funcionários também da construção civil. Então esse aqui é o básico que deve ter em toda a construção civil. Segundo os bombeiros militares, além dos acidentes de trabalho registrados nas empresas, vários acidentes de trânsito também são classificados como de trabalho. Exatamente, nós temos atendido não só aquele acidente de trabalho típico, e aí entre eles eu citaria, por exemplo, os casos de queda, e principalmente queda de altura, e principalmente aí dentro das várias modalidades de trabalho, a construção civil, ela tem sido fonte de vários acidentes, aí, principalmente envolvendo queda de altura, mas nós atendemos também alguns acidentes que as pessoas, em alguns casos, elas nem sabem que se trata de um acidente de trabalho, que é o chamado acidente de trânsito, o acidente de trabalho relacionado a acidente de trânsito. Então ele é chamado acidente de trajeto. Existe o acidente de trabalho típico e o de trajeto. Muitas pessoas, quando elas estão indo para o seu serviço ou voltando para a sua residência, ainda que elas estejam utilizando, por exemplo, um transporte remunerado, como por exemplo os mototáxis, ou que ela esteja na sua própria condução e acontece um acidente de trânsito, ela sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, existe um campo no nosso boletim de ocorrência, que é justamente para citar se ela estava em trabalho, como os mototaxistas ou motoentregadores, ou então se ela estava em trânsito, o que seria considerado também um acidente de trabalho de trajeto. Em casos de acidentes de trabalho, o bombeiro explica o que deve ser feito com a vítima. Acontecendo um acidente de trabalho com você ou próximo a você, o ideal é que a pessoa não movimente a vítima de forma errada, porque principalmente nos casos de trauma, nos casos de queda, ou então nos casos de esmagamento, ou então de algum objeto que tenha caído ou passado sobre parte do corpo da pessoa, nesses casos, ainda que haja a necessidade do socorro urgente, mas a movimentação errada pode deixar a vítima até com sequelas piores da que foi o acidente. A primeira orientação, então, é se acontecer o acidente com você e você estiver consciente, não deixe que ninguém encoste em você, movimente você, peça para alguém ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E a outra recomendação seria exatamente para a prevenção. Nós sabemos que é muito mais fácil a pessoa prevenir o acidente de trabalho, principalmente aí nos casos que nós já citamos, da construção civil, das quedas de altura, pelo uso dos equipamentos de proteção individual.